Agora vamos falar do preço do barril do petróleo, que voltou a subir após essa ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. A captura do Maduro parece que resultou nessa valorização das petrolíferas americanas no mercado. Será que isso foi tudo pensado por Trump? Denise Campos de Toledo vai conversar com a gente agora. Oi, Denise, boa tarde, bem-vinda. Então, a tendência realmente é essa, que o petróleo ganhe essa valorização ainda maior só nos Estados Unidos ou também em outras partes do mundo, Denise? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bruno. Hoje nós temos um movimento já de queda da cotação do petróleo. O Brent está cotado a $60,40, a queda de 0,65%. O WTI, que é uma referência mais para os Estados Unidos, em queda de 0,70%, cotação em $57,62. Na verdade, os analistas estão reavaliando toda essa situação. Em princípio, havia essa tendência de alta do preço do produto porque há restrições às vendas do petróleo da Venezuela, que exportava para a China, por exemplo. Então, de repente, há essas restrições comerciais, houve inclusive confisco de navios que estavam transportando a mercadoria para outros países antes da invasão em Caracas, para a captura de Maduro, e nós tivemos ontem essa reação de alta do petróleo, se imaginando uma redução da oferta no primeiro momento. Só que todos os analistas aí do setor preveem a possibilidade de uma expansão da oferta, na medida em que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e haveria a abertura para investimento estrangeiro. E aí entrariam as empresas petrolíferas dos Estados Unidos e também de outros países. E essas empresas tiveram uma valorização forte ontem, seguem com valorização hoje também, assim como a indústria de armamento, porque há essa preocupação com relação a invasões, situações de conflito, aí entra a questão da Ucrânia também, preocupações da Europa, então tem essa valorização, mas tem também valorização por questões locais. Na Europa, por exemplo, dados melhores em relação à inflação, dados melhores da inteligência artificial dessas empresas. Então, é um movimento de alta das bolsas de valores e acomodação do petróleo. A questão, a incerteza geopolítica foi deixada um pouco de lado. E agora se reavalia essa situação. Porque é isso, a Venezuela tem imensas reservas de petróleo, só que ela está com a indústria totalmente sucateada. É um petróleo muito caro, porque ele é muito grosso, então ele necessita de um processamento muito diferenciado, que não tem estrutura hoje, por isso vai demandar muitos recursos para poder haver uma produção efetiva que mexa mesmo com o mercado global. Inclusive a Petrobras, em princípio, poderia voltar a operar lá, ela deixou de operar na Venezuela há 2 décadas, quando houve a nacionalização da produção do petróleo, e poderia operar porque já tem essa experiência lá na Venezuela. Então, nada impediria se houvesse essa abertura para investimento estrangeiro. Agora, resta ver se haverá disposição para as empresas nesse investimento que será muito caro, que pode provocar uma queda do preço do petróleo pelo aumento da oferta global, e aí o retorno financeiro talvez não valha a pena. Então, há uma análise de toda essa situação. Então, a tendência no curto prazo é de uma certa diminuição da oferta, mas aumento da oferta daqui para o final do ano, se tudo correr como previsto, com mais investimentos na Venezuela, mas tem toda uma condição global. O petróleo já vem em queda há 3 anos consecutivos por uma restrição da demanda. A demanda tem caído para o petróleo e a oferta segue aumentando e pode aumentar mais se houver alguma solução para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque também poderia haver maior oferta global do petróleo. Então é isso, o mercado vai se acomodando a essas novas expectativas. Agora a Petrobras, mesmo que tenha que encarar preços menores do petróleo, ela tem uma margem de ganho que absorveria isso e garantiria ainda bons resultados para as empresas, tanto que hoje vários analistas de mercado continuaram recomendando a compra de ações da Petrobras, que cai, aliás, vale registrar isso, ela registra queda de 0,83% por essa preocupação de curto prazo que eu falei com relação ao aumento da oferta do produto, mas a bolsa sobe 1,23%. Obrigada, então, Denise Campos de Toledo, sobre a sua informação, essa análise que você trouxe para a gente do mercado. E a gente também chama para comentar esse assunto o Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais e também fala muito sobre essa questão econômica do mercado do petróleo. Igor, você acredita que realmente a longo prazo esse investimento dos Estados Unidos na Venezuela vai fazer bem para o mercado global como um todo? Olha, eu acho que esse investimento na Venezuela, ele tem 2 efeitos, né? Como a própria Denise falou, e eu concordo com ela,
O efeito é com mais oferta do mercado de petróleo, significa que no longo prazo a gente teria o barril do petróleo de uma maneira mais barata. E o que isso afeta quando a gente faz uma questão analítica em outros setores? Por exemplo, combustível de aviação. O setor de aviação, que é extremamente pressionado, veria muitos benefícios com mais oferta de petróleo no mercado, já que o seu principal insumo, que seria combustível, também seria mais barato. Esses preços de petróleo, por mais que impactem as petrolíferas, como a própria Denise disse, impacta também a inflação. Quanto mais barato o barril de petróleo, mais barato são os custos de transportes em toda a economia. E eu acho que tem um efeito transbordador muito maior do que isso quando a gente fala na longa cadeia de produção. Se a gente estiver falando de investimentos da Petrobras e de outras empresas na Venezuela, a gente vai precisar de máquinas, equipamentos, linha amarela, fornecedores terceirizados, uma quantidade de produtos e serviços tão grandes que fariam com que a Venezuela pudesse crescer 10, 12, 15% ao ano nos próximos anos, lembrando que é um país que durante os últimos regimes de Chávez e Maduro caiu mais de 80% o PIB. E se você tem um conjunto de investimento tão grande como esse, antes mesmo dessa produção de petróleo começar a sair, você tem um aumento do PIB per capita da população, saindo de $2, podendo chegar aí a muito mais do que isso, até 50, 60 ou mais. E isso faz o que faz a população avançar rapidamente por bens de consumo primário, que são produtos que o Brasil tem. Então, a gente tem um potencial de exportação para a Venezuela em um cenário como esse, de alimentos processados, frutas, verduras, carnes, motos, veículos, linha amarela, linha branca, né, equipamentos. Então, é um conjunto gigantesco de produtos que o Brasil poderia se beneficiar, porque a Venezuela faz parte do Mercosul, mas está suspensa. Então, se há um investimento muito grande no setor petrolífero, isso se desencadeia em uma longa cadeia produtiva que envolve a economia brasileira. Então, eu acho que tem efeitos positivos muito maiores do que isso. E para os Estados Unidos, eles teriam um controle de aí quase 20% da produção de petróleo mundial ao longo de décadas, com a produção no ápice na Venezuela, o que faria com que ele tivesse um poder estratégico, principalmente contra a produção russa, e oferecer uma oportunidade contra os seus rivais, né? Imagine a União Europeia, os países europeus que compram ainda parte do petróleo russo, estão querendo se desvencilhar disso, poderiam comprar esse petróleo da Venezuela. Então é um cenário que muda bastante a economia mundial.